Oi, hoje eu vou falar sobre um filme que é uma comédia da Netflix. É um lançamento. Ah, o filme mostra a rotina de uma dona de salão e o marido dela, ele mente para ela que ele é um detetive. Na verdade, ele ainda não conseguiu passar na prova para ser um detetive. O que acontece? Lá no salão, ela estava reclamando que ele devia uma viagem para ela. Ele tinha prometido que um dia eles iam fazer uma viagem. E, na verdade, aquela viagem nunca tinha acontecido. E acontece que ele estava voltando para casa e acabou resolvendo eles fazerem uma viagem. E eles iam de ônibus para conhecer um determinado lugarzinho, essas viaginhas bem fajuta mesmo. E o que acontece? Para ir nesse determinado lugar onde eles iam, eles tinham que pegar um avião. E de lá eles desceriam e pegavam um ônibus para poder conhecer essa região onde ele havia comprado as passagens. E dentro desse avião existe a classe de primeira classe e a classe executiva. E ela andando dentro do avião, ela acabou saindo lá naquele lugar da primeira classe e ela percebeu que tinha um monte de comida, ela percebeu que lá era muito legal, porque ela saiu de lá porque justamente o marido dela estava roncando muito em cima dela, o avião muito apertado, as cadeiras apertadas, e ela acabou fazendo amizade com um cara lá, esse cara falando que esse cara da primeira classe. Enfim, e eles conversando, o marido dela veio também e acabou tomando uma cervejinha, porque comer e tomar cerveja era com ele mesmo. E aí o que aconteceu? Esse cara que estava no avião, na primeira classe, ele convidou ela para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo. E ela ficou toda empolgada. Aí que eu falou para ele, eles entraram dentro de um banheiro e ela foi explicar para ele que havia sido convidada. E ele disse: Não, mas a gente tinha planejado isso, a gente tinha planejado aquilo, e agora você mudou de ideia e tal. E ela acabou de falar: Então tá, a gente vai no antigo projeto que a gente tinha feito. Quando eles chegaram no aeroporto, desceram e foram pegar o ônibus que eles tinham que pegar. E eles viram que o ônibus era uma baderna, aquele monte de gente na fila para poder pegar o ônibus. E o cara que tinha convidado ela, ele estava parado olhando para os dois no carro. Aí ela falou para ele: Vamos no iate? E ele: Vamos. Eles desistiram do passeio deles e foram para o iate. Tá bom. Eles foram. E lá nesse iate tinha só gente chiquérrima, gente rica. E eles bem, assim, tipo caipirão mesmo. Tudo mal vestido. Era bem estranho eles junto com aquelas pessoas onde tinha uma atriz, tinha um marajá, tinha umas pessoas bem diferentes do estilo de vida deles. Tá bom, eles chegaram, eles sempre se meio alopradinhos os dois, e, e naquele momento o dono da embarcação, que era o dono de toda a riqueza, era um senhor já bem de idade. E esse senhor ia ficar, estava noivo de uma moça que antigamente era namorada daquela pessoa que convidou eles para ir no barco. Enfim, chegou a hora do capitão descer, que era um jantar, e, e eles tinham levado uma adaga para não sei para quê, uma coisa simbólica lá, e ele desceu, era um senhor bem de idade, com uma mocinha bem novinha, e ele desceu dizendo que todas aquelas pessoas que estavam ali estavam esperando ser contemplados com a riqueza dele. Ele ia deixar um testemunho, um testamento, onde ele distribuía a riqueza dele. E ele, antes de falar sobre o testamento, desculpa, ele antes de assinar o testamento, ele falou que ele tinha mudado de opinião, que quem ia ficar com toda a fortuna dele era a namorada dele, que era essa mocinha novinha.
E quando ele falou isso, ele ia assinar aquele testamento que estava lá em cima da mesa. O que que acontece? As luzes se apagam. E quando a luz apaga, a gente ouve um barulho de alguma coisa que não deu muito certo, e quando a luz volta, aquele senhor de idade estava com essa adaga enfiada no peito. Claro, estava morto. Aí começa o desenrolar da história. Quem matou esse cara? E começa a suspeitar, porque ele tinha um parente bem próximo, agora eu não lembro se era o filho dele, então a primeira coisa cai sobre ele. Não é o Marajá, não é aquela atriz. E os dois meninos que não conhecia ninguém, estavam ali de gaiatos. Então, o que, que aconteceu? Quando eles chegaram em Mônaco, lá foi chamado a polícia para poder que nesse desenrolar da história até chegar em Mônaco foi morrendo mais gente. Achou o parente dele envenenado, tinha tomado alguma coisa com veneno e foi morrendo, e a suspeita caía tudo sobre os dois, porque eles eram os únicos desconhecidos. Ninguém sabia quem era eles. E o que que acontece? Aí chegaram lá em Mônaco e a polícia veio para e a polícia mais aloprada do que eles. A polícia também não era completamente louca e já deduziu que eram os dois que tinham matado. E essa história vai desenvolvendo de uma maneira muito engraçada, e os dois se ferrando porque todo mundo falava que era eles, porque eles eram desconhecidos, e de repente desapareceu no navio. E de repente toda a história se convergia para os dois, era eles, e eles foram, por conta própria, resolveram fazer investigação. A mulher, que é a mulher dele, ela disse o seguinte: ela gostava muito de ler livros policiais e ela queria ser detetive. Ela falava: olha, eu tem que ser fulano por causa disso, por causa daquilo. E ele, como ele falava que ele era detetive, ele dava os palpites dele. Ele falava: não, é por causa assim, tem que ser fulano, porque fulano é suspeito, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Enfim, e há bastante correria, tiroteio, pessoas que vão morrendo com flechas envenenadas. É bem interessante, bem legal mesmo. E o que que acontece? Havia lá dentro do navio também um carinha que ele era piloto de corrida. Mas essa atriz que também ela estava dentro do navio. E esse cara chegou em Mônaco, claro que ele ia participar de uma corrida, porque lá nós sabemos que tem corrida de Fórmula 1, e ele participando dessa corrida, e os meninos fazendo a investigação. O que que é, enfim, acontece que eles foram assim, eles foram pesquisando, investigando, e eles estavam melhor do que as duas polícias. Na verdade, eles descobriram que quem matou o cara foi aquela atriz com o menino que era piloto de corrida. Era de interesse deles, porque ela era uma filha bastarda, e ele era um sobrinho dele também, e eles tinham interesse em ficar com aquele dinheiro. Enfim, tudo termina de uma maneira assim. Eles descobrem que quem matou foi esses dois, eles sabem porque eles mataram, e a menina, durante a história toda, ela acabou descobrindo que o marido dela não era detetive, porque ele nunca tinha conseguido passar na prova de tiro. E no final da história, quem deu o tiro na mulher e resolveu todo o problema foi ele. Então a polícia ali da Espanha falou, então, ali de Mônaco, falou: então eu vou mandar uma carta lá para sua terra falando que você nos ajudou a resolver esse problema. Enfim, acabou tudo direitinho para ele, tudo deu certo. Eu não sei muito bem contar um filme de comédia, porque eu não gosto muito da atriz. Eu acho ela bem sem gracinha. E ele eu gosto bastante. Mas o filme vale a pena, é interessante, dá para você ver.
porque é um filme de comédia, e geralmente comédia existe umas tiradas boas, e no mais é isso aí. Deixa aí seu like e se inscreva no canal, dá sua opinião, que você esteja me ajudando.